Que bom que nós estamos iniciando a 4ª semana do tempo quaresmal na presença do altar do Senhor. As primeiras horas do domingo, dia da ressurreição, consagrando a presença de Deus, primeiramente a nossa vida, a nossa existência. Em segunda, a nossa família, que caminha conosco. Em seguida, tantos outros motivos que nos trouxeram a esse nosso querido santuário. Pessoas que estão doentes, que estamos rezando e pedindo a Deus que conceda a saúde do corpo e da alma. Irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades nos relacionamentos, seja dentro da sua família, seja no seu lugar de trabalho ou na convivência na sociedade. E rezamos também por aqueles que partiram, que nós amamos e que nunca vamos esquecer. E que um dia, pela promessa de Jesus, todos nós nos reencontraremos e seremos um só corpo e um só espírito e contemplaremos face a face o Deus soberano, todo-poderoso e amoroso que nos deu o dom da vida e a passagem por esse mundo para aprendermos o maior dom após a vida, o dom de amar. Aqui é um ensaio. Estamos exercitando dia após dia esta grande lição que vamos viver eternamente quando cumprirmos o nosso caminho, a nossa missão aqui na Terra. Sendo bom iniciarmos então a 4ª semana da Quaresma, fica já consciente na nossa mente que nos faltam poucos dias para celebrarmos a Semana Santa. Agora faltam praticamente 12 dias. Estaremos mergulhando nos dias mais santos do ano. Não que os dias demais não sejam, mas são os dias em que nós não devemos vê-los como um feriadão. Tem gente que observa a Semana Santa como uma semana para viajar, para ir para a praia, para ir para o sítio. São os dias que nós, como cristãos, que abrimos a boca e falamos que nós cremos em Deus e amamos as forças do bem, deveríamos mais guardá-los para poder observar se a minha vida se aproxima da vida de Jesus, se a morte do Senhor eu também compreendo as minhas mortes do dia a dia, meus sofrimentos. E se a ressurreição do Senhor, eu creio firmemente e assim a persigo como caminho para a minha salvação. Não é um feriadão, é um grande tempo para a nossa espiritualidade. Faltando então 12 dias, nós temos ainda essas 2 últimas semanas para a gente, então, fazer esse retiro que eu venho insistindo aqui no santuário, que vocês compreendam que Quaresma é esse tempo em que Deus nos ensina a fazermos algumas paradas durante o dia, ou pelo menos uma vez ao dia, e fazermos uma avaliação da nossa caminhada, da nossa vida. Como que eu estou caminhando neste mundo? E tomarmos consciência do que está errado na nossa vida. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pedir ao Senhor, através da oração, da prece, que Ele nos dê um coração de carne e não de pedra, a ponto da gente se arrepender, para não repetir o mal que a gente possa ter feito, realizado, tanto para si como para as outras pessoas. E às vezes a gente faz dentro da nossa própria casa o mal acontecer. Então, o segundo passo desse retiro de 40 dias até iniciarmos a Semana Santa, temos que ter essa consciência, fazermos essa avaliação do meu jeito de ser, como que eu estou caminhando, o que está errado na minha vida, o que eu preciso renunciar, o que eu tenho que abrir mão para que eu seja uma pessoa mais humana, uma pessoa melhor.
Segundo passo, o arrependimento. Não adianta também só ter a consciência e não se arrepender. O arrependimento é o que faz a gente não repetir o erro, porque senão o pecado se torna um vício. Tem gente que está escrava do pecado. Todo dia comete a mesma situação, ou toda semana, ou todo mês. Está escravo daquele pecado. Então, é necessário o segundo passo, o arrependimento sincero. Senhor, eu não quero mais, isso me faz mal. Esse pecado que eu estou deixando me dominar, me faz mal e faz mal a pessoas que eu nem gostaria que assim sofressem por causa de mim, e eu estou levando sofrimento a elas. E o terceiro passo, evidentemente, é celebrar a Páscoa nesse ano 2023, com a certeza de que você renunciou àquele estado de pecado, aquela situação ou aquelas situações que a gente provoca e que faz tanto mal, que faz a gente adoecer, que faz a gente sofrer e levar sofrimento aos nossos irmãos. Para isso, vamos entender o que Deus quer de nós nesta quarta semana do retiro. Vocês ouviram a primeira leitura de um homem chamado Samuel. Samuel foi um grande profeta de Deus. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor, que tem uma intimidade tão grande com Deus, que ora, que conversa com Deus, que ele consegue perceber os sinais, tanto para o bem como para o mal, e avisa o povo de Deus. Não é vidente, não. Tem gente que acha que profeta ou profetiza são pessoas videntes do futuro. Na Bíblia, não tem nada a ver com a vidência, tem a ver com pessoas com o pé muito firme no chão e com muita intimidade com Deus. São tão íntimos de Deus que eles percebem o quanto que os outros, ou ele mesmo, está no caminho do bem ou no caminho do mal. E são como que porta-voz de Deus. São aqueles que estão mais alertas e ajuda o povo a abrir seus olhos, seus ouvidos e a fazerem um caminho diferente para não se perderem no mundo. E esse grande profeta chamado Samuel recebeu uma mensagem de Deus, disse para ele, olha, vá a Belém e chegando no sul da Terra Santa, procure a casa de um idoso chamado Jessé, que vem da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. E Jessé tinha 7 filhos homens, varões, que ajudava Jessé na sua velhice a cuidar do campo, da rocinha deles e assim por diante. E Deus disse para Samuel, o profeta, eu quero que você leve óleo e unja um dos filhos dele que eu vou te dizer. Você vai ungir para que este homem, este rapaz, este filho de Jessé, governe o meu povo, seja um rei, um administrador, uma pessoa capaz de ter inteligência e buscar o bem-estar de todos, e não só da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus netos ou da sua família, mas pensar em todas as famílias, todo o meu povo. Aí Samuel, obediente a Deus, levou um chifre, né? Era a espécie de vaso que tinha, chifre mesmo de vaca, de boi, touro, colocou o óleo da oliveira dentro lá do chifre e chegou na casa de Jessé. E falou para Jessé, que era um homem muito temente a Deus, um senhor já muito idoso, e disse, olha, eu estou aqui em nome de Deus, e ele me pediu para que eu ungisse um dos teus filhos para governar o povo de Israel. Aí o pai, Jessé, pensou, deve ser o meu primeiro. Aí chegou um homem alto, forte, bonito, chamando a atenção. Aí o
profeta disse, esse daí, pela altura dele, pelo o físico dele, vai ser esse que é o rei do povo de Israel. Aí Deus fala no ouvido de Samuel, não é ele não. E presta atenção, Samuel, vocês humanos, vocês julgam muito pela aparência. Vocês olham uns os outros e saem julgando e condenando e ficam muitas vezes até enfeitiçados com o externo. Mas eu olho os corações, eu julgo os corações e não as aparências. Aí Samuel disse para o pai, Jessé, não é ele. Aí Jessé mandou chamar um segundo, um terceiro, o quarto, e nada de ser confirmado por Deus. Quando chegou o sexto, aí Jessé se calou, não disse mais nada, disse, olha, eu acho que o senhor bateu na porta errada. Aí Samuel pergunta a Jessé, você só tem esses filhos, você não tem mais nenhum filho? Tenho, eu tenho um menino, está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. Ele se chama Davi, mas é um menino. O que é um menino? Como é que pode um rapazinho governar um povo todo? Manda chamá-lo. E quando Davi chega na casa de Jessé, imediatamente a voz forte de Deus disse a Samuel, é ele, o caçula, o mais novo, é ele que eu estou escolhendo para administrar o meu povo. E a história da salvação conta que Davi foi muito abençoado, foi um grande rei, evidentemente defendeu o povo em muitas guerras, mas foi na história da salvação um rapaz que se tornou um homem adulto, maduro, capaz de fazer um bem enorme ao povo de forma geral. Primeira mensagem para esse nosso retiro da quarta semana. Não fica julgando as pessoas pelas aparências, não. Às vezes é de onde menos a gente espera que Deus quer nos dizer algo. Deus coloca a gente de cabeça para baixo. A vida, ela é muito cíclica. Hoje eu estou por cima, amanhã eu estou por baixo. Hoje eu estou muito bem, amanhã eu posso estar precisando dos irmãos. E o ser humano tem muito disso, né? A gente escuta direto. Preconceito racial, se a pessoa é negra, da raça negra, já começa a discriminação. Vai julgar pela cor e não pela bondade, pelas atitudes, pelo coração, pelos pensamentos daquela pessoa. Se a pessoa tem outras atitudes que não condiz com as suas, é um pouco diferente de você, você já coloca de lado e é capaz até já de julgar e condenar aquela pessoa. Se não em pensamentos, até em palavras. E pior, hoje nós chegamos num ponto de desumanidade tal que o diferente eu sou capaz até de matar. É o que mais a gente vê nos noticiários. Qualquer situação que me desagrade, basta um olhar feio de alguém que olhe para mim, eu posso puxar uma arma, posso puxar uma faca, posso ir ao encontro da pessoa e violentá-la. Deus quer uma correção, principalmente para o nosso tempo presente. Em vez da gente estar evoluindo, amadurecendo nas relações humanas, muitas vezes eu mesmo me pergunto, parece que a gente está retrocedendo para o tempo das cavernas, que resolvia tudo na violência, na força. As pessoas hoje parece que não conseguem mais dialogar, conversar, se acertar com palavras. Tudo tem que ser na gritaria. Estamos vivendo a sociedade da gritaria e a sociedade da violência. E evidentemente que essa roda só gira cada vez mais. Se nós não dermos um freio, começando por você, por mim, o mundo vai só piorando.
A tendência é só piorar. Então tem que começar de você, meu irmão. Não julgue os outros por aparência. Deixe os sinais dos tempos dizerem quem é essa pessoa. Você conhece o outro, não é pela aparência, é pelas atitudes. Por que muitos casamentos fracassam? Será que é porque Deus não abençoou direito? O sacerdote não celebrou direito o rito do matrimônio? Não. É porque muitas vezes o casal conhece bem o outro por fora. Até porque já tem a relação íntima antes de conviver com a pessoa. Quando você come 1 quilo de sal com a pessoa, quando você passa 24 horas com a pessoa, aí sim você vai conhecer quem é esse outro que não sou eu. Por que teve tanto divórcio durante esses 2 anos de pandemia que nós passamos? Nunca teve tanto divórcio. Quem que trabalha em cartório pode confirmar isso. Por quê? Porque eu conheço, muitas vezes, no período do namoro, do noivado, o outro por fora. E julgo simplesmente por fora a pessoa, acho que a pessoa é perfeita por ser bela, bonita, ou isso ou aquilo outro. Mas a gente conhece mesmo quem é capaz de ser aquele que é ungido para a minha vida a partir das suas atitudes. São as atitudes que dizem quem é realmente essa pessoa. E o tempo nos ajuda muito. A pressa, como diz no popular, é inimiga. E por causa de muita pressa, não só casamentos, amizades, trabalhos, projetos falem, acabam, entram em ruína. Por que deu certo a administração do rei Davi? Deus escolheu ele jovem. Ele teve tempo suficiente para ir amadurecendo e se tornando uma pessoa que pensava nos outros, não só na sua família, mas nas famílias dos demais irmãos de Israel. Para concluir, a orientação de Deus, que nos pede para não julgarmos os outros por aparência, mas darmos o tempo para conhecer essa pessoa pelas suas atitudes, pelo seu coração, é assim que ele faz. Nós encontramos uma cura que Jesus realizou. Naquela época em que Jesus estava fisicamente conosco, se encarnou neste mundo, tinha uma crença no povo que se uma pessoa nascesse com alguma deficiência, por exemplo, uma criança nasceu cega, uma criança nasceu sem poder andar, já com paralisia, uma criança nasceu sem um membro, era castigo ou para a criança, ou porque os seus pais ou avós cometeram pecados e Deus estava castigando. Isso era comum. Todo mundo achava isso. Alguém nasceu doente ou vai ficar doente ao passar do tempo? Vai ficar cego? Vai ficar com a deficiência nas pernas, um membro do corpo? É castigo de Deus por causa dos pecados. E Jesus se encontra com um cego de nascença. Então, de cara, para os judeus, para o povo, para a própria família dele, que o expulsou de casa, você vê que ele era mendigo, então o papai e a mamãe dele expulsou. Foi criado na rua, porque ele nasceu cego. Se ele saiu do ventre da mãezinha cego, já era um grande castigo de Deus. E esse castigo mostrava que aquela criança carregava em si grandes pecados dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus antepassados. Jesus se encontra com ele já jovem, mas mendigo, abandonado pela família e desprezado pelos irmãos da comunidade.
Jesus faz um rito que parece até um pouco anti-higiênico. Jesus cospe na terra, faz uma espécie de lama e passa nos olhos daquele que nasceu cego. Padre, que coisa nojenta, que atitude estranha de Jesus. Temos uma explicação desse rito. Para o povo judeu, o que está dentro de nós é o que nós comunicamos. Se Deus, o bem ou o mal, está na nossa vida. Então o judeu, ele transmite aquilo que está dentro dele, através de um beijo ou através mesmo do cuspe, não na pessoa, evidentemente, mas no chão, para dizer, a presença do Espírito de Deus está dentro de mim. O que Jesus fez? Jesus quis dizer para a comunidade e para aquele cego que ele estava colocando todo o amor dele, tudo que ele tinha para fora e oferecendo para aquele que não estava sendo castigado por Deus. Uma fatalidade, a cegueira da nascência. Uma situação da natureza. Não era castigo do Senhor. Deus não castiga. Deus corrige. Mas castigar nunca. Ele não quer o nosso mal, a nossa queda. Ao contrário. Ele quer que a gente esteja de pé. E aí ele faz esse rito na terra. Por que na terra? Para dizer, olha, todos vocês são iguais. Vocês vieram do pó e do pó vocês vão voltar. Agora você vai lá em frente à igreja, o templo de Jerusalém, lá tem uma piscina, porque naquela época as pessoas não tinham em casa banheiro bonitinho como a gente tem hoje, com chuveiro e essas coisas todas não. Era uma piscina comunitária, santificada, mas que as pessoas faziam sua higiene, tomavam banho dentro dessas piscinas. E tinha uma chamada Siloé, que era sagrada para as pessoas doentes. As pessoas entravam naquela piscina e pediam a Deus a cura das suas enfermidades. E aí Jesus orienta, você vai, mas não porque Jesus não tinha já o curado, mas para ele dar testemunho do que Deus faz por nós. Em vez de vocês pensarem que Deus, meu Pai, castiga, eu quero mostrar para vocês que o meu Pai quer vocês vendo, enxergando a vida como ela deve ser vivida. E o rapaz faz o que Jesus orienta. Entra na piscina e quando sai enxergando. Olha que maravilha. Agora, veja o que é o ser humano quando julga as coisas somente por aparência. Em vez do povo ficar feliz com a cura daquele que eles não faziam nada por ele, era um mendigo, vivia da compaixão alheia, nem a própria família teve amor por aquela criança que nascia cega. Começaram a criticar Jesus porque tinha curado aquele rapaz. Sabe por quê? Porque era dia de sábado. E durante a semana, assim como nós, cristãos, que a gente guarda o domingo para a missa, para as orações, mas também a gente não fica só nas orações. A gente sai daqui, a gente vai no mercado, a gente vai no supermercado, a gente vai fazer um passeio, a gente viaja com a família. Nós não somos tão radicais, mas naquele tempo o povo era muito radical. O sábado tem que ser só para oração. Se meu filho estiver morrendo, engasgado, vai morrer. Não posso fazer nada. Só posso rezar para que ele não morra. Eles eram bastante radicais. O sábado era dia do Senhor, então não podia fazer o bem e nem muito menos o mal. E Jesus tinha curado um cego justamente no sábado, ou seja, em coisas externas, em coisas aparentes. Jesus, então, começa a debater com esses que o criticam. Mas você tem tantos dias para curar esse cego, vai curar no sábado. Ou seja, não tem dó, não tem compaixão, fica somente no externo.
não sabe o que está passando no coração do outro, o sofrimento do outro. Se a gente tivesse esse poder de entrar no coração e na mente do outro, eu tenho certeza que a gente seria bem melhor do que nós somos. Tenho certeza. O grande problema é porque as pessoas fingem o que não são. Hoje, com o advento da internet, você vê um monte de mentira lá. Pessoas mostrando coisas que não são, nem de longe. E aí Jesus começa a falar para os fariseus que eles vivem somente de aparência, simplesmente para se mostrar para os outros. E que Deus vê é o coração e não a aparência. E aí eles começam a reclamar e criticar aquele rapaz que estava curado. Em vez de ficar feliz, de bendizer a Deus, eles começam a criticar o rapaz, a ponto de expulsá-lo da comunidade. É como um cego expulso de 7 lagoas, porque agora está podendo ver. Porque tem gente nesse mundo que não quer que os outros vejam a vida, enxerguem Deus, enxerguem os corações dos outros para ter compaixão. Quanto mais gente cega, e desculpa a palavra que eu vou trazer, que é uma palavra chula, burra, quanto mais você for burro, no sentido não da ofensa do animal, mas da falta de inteligência, de discernimento, mais o inimigo de Deus gosta. Porque aí ele faz de você um instrumento do mal para destruir os teus irmãos e a maravilha de mundo que Deus fez para nós. Deus, através do seu Filho Jesus, está nos ensinando o contrário. Eles expulsaram o cego, nós não podemos expulsar os irmãos da nossa vida se eles cometeram algum erro. O que nós devemos, diz a Quaresma, é rezar por sua conversão, por sua mudança, por sua cura, para que eles enxerguem o que está errado na sua vida e possam caminhar da melhor forma possível. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor é palavra de vida, é para que a gente tenha vida. Então vamos entender o que o Senhor está dizendo e vamos praticar. Vamos tentar pisar no freio quando eu quiser julgar o outro somente pela aparência. Vamos pedir ao Senhor que tire nossas cegueiras para podermos enxergar melhor o coração dos outros que estão ao nosso lado. E como São Paulo disse, às vezes eu deixo de fazer o bem que eu poderia fazer para fazer o mal que eu não gostaria de ter feito. Que Deus nos ajude.